uma graça, né, estar limpo qualquer minuto da nossa vida, é uma graça. E chegar onde eu estou hoje, né, não foi nada fácil, como ainda não é fácil. Né? Eu precisei passar por muita coisa, né, que eu vou falar para vocês. E vou iniciar, né, um pouco de como eu entrei nesta vida, né, na vida do álcool, né, na vida, né, da dependência química. Né? Meus pais, né, meu pai, minha família, sempre teve esse problema com a dependência química. Né? Graças a Deus, meu pai hoje tem uns, não me engano, 30, 40 anos, né, que ele está limpo. E ele, né, ele já sabia dessa realidade, né, ele sofreu muito quando eu nasci, ele estava parando de beber. Mas a gente só acredita quando a gente cai. As pessoas nos dizem, né, nos aconselham, a gente só acredita quando a gente está no fundo do poço. E, né, meu pai, há uns quase 5 anos atrás, mais ou menos, quando eu tinha 25 anos, né, meu pai, eu comecei a ir para festa. Né, conhecia o mundo das festas, tudo, não me divertir. E meu pai sempre dizia que eu não andasse nesse ambiente porque eu acabava bem. Né, e eu realmente vou estar 25 anos, né, sem nunca pegar em nada, eu nunca tinha provado bebida nenhuma. Né, então, para mim, eu achava que isso não ia acontecer, porque eu não gostava, era o próprio gosto, eu já não gostava, e não tinha ninguém no mundo que quisesse eu beber. Então, para mim, eu comecei a ir para essas festas, né, e lá realmente me divertia, passava a noite toda e curtia a festa, mas não bebia. Eu não entendia por que as pessoas tinham que beber para se divertir, já que eu já me divertia daquela mesma forma. Ficava até de manhã, daí gastava pouco, e até a questão financeira era até favorável para mim. Mas meu pai sempre dizia que eu não andasse nesse ambiente, que eu tomasse cuidado, que isso não era bom para mim. Porque ele sabe, né? Como vocês já sabem, né? Alguns dizem que essa doença, né, que se chama dependência química, ela é hereditária. Né? Não necessariamente ela tem que ser hereditária, mas que pessoas que têm na família essa problemática, pode ser que você tenha uma predisposição a isso. Só que eu não entendi nada dessa história. Né? E meu pai sempre me dizia que eu não andasse. Eu ainda passei um ano e meio mais ou menos dessa forma. Vivia saindo para a festa direto. Mas essa questão do álcool para mim não era algo que eu não achava que não ia pegar em mim. Então foi indo. E o inimigo de Deus também, ele se utiliza das nossas fraquezas. Ele sabe a que ponto ele pode nos atingir. E ele sabia a minha. Então, de tanto eu ir, né, chegou um certo dia, um determinado dia que eu fui novamente para uma festa de uma amiga, e nesse dia eu fiquei sem dinheiro, tive que pagar em casa dela e tudo, e nesse dia eu fiquei só com o dinheiro da prova. Mas, né, achando que ia conseguir. Então, uma determinada chegou lá para as 2 horas da manhã, começou a me dar sede. Né, e nem para comprar água tinha dinheiro. E por sinal, essa festa era uma festa onde a hora era 50 centavos. Né, a cerveja. Então, e as pessoas começaram a me oferecer, e muitas vezes eu não queria, porque eu não gostava do gosto. Né, mas eu estava com sede, eu comecei a não querer. Né, e fui oferecendo. Chegou 3 horas da manhã, eu estava passando mal, de tanta sede. Né? Aí eu disse, o que é que eu vou fazer agora? Porque bebida eu não gosto. Né? E as pessoas mesmo me oferecendo não queriam. Então, comecei a beber água, me deu tanta sede que eu comecei a pegar gelo, né? Talvez eu estava passando mal mesmo, né? Beber água da torneira e tudo. E lá, já de manhã e tudo, eu encontrei uns amigos lá. E eu vi uma pessoa com um copo na mão. Né? Tinha mais gelo do que eu bebi naquele copo. Né? Aí a pessoa me ofereceu, achando que era água, né? Com gelo, bebia água. Na verdade não era. Era o uísque que tinha, um pouco de uísque ainda tinha água, mas era mais água do que o uísque, mas ainda tinha bebida dentro. E diante da sede que eu estava, né? Realmente foi maravilhoso. Né? Matou a minha sede. Mas aí, como tinha o uísque dentro, ficou aquele gosto amargo do uísque, né, no copo, dentro de mim.
E eu achava que aquilo ali tinha sido só porque ele era muito forte, né? Ficou dentro de mim. E aí onde está, todo onde pega realmente a situação de quando você tem a predisposição. Né? Quando você dentro, uma doença, lá na frente eu vou explicar, ela está dentro de nós, está no nosso sangue, então dentro de mim também ela já está. Para você não saber. E só bastou aquele dia. Né? Fui para casa, realmente não aconteceu nada, não me embriaguei, nada. Mas aquele gosto ficou na minha boca. Né? Então, eu, na minha inocência, comecei a querer experimentar aquele gosto. Era do uísque. Né? Já puro, no caso. E daí iniciei a minha vida, né, no álcool, foi através desse momento. Né? Só bastou aquele dia, por isso que fala a questão do primeiro gole, né, de dar a primeira dose. Porque para mim só bastou aquele dia que na verdade não era, eu não fui no intuito de beber, porque eu não gostava do meu gosto, mas a situação que eu estava fez que eu caísse nessa. O inimigo se utilizou daquele momento, né, de tanto. Por isso que meu pai, eu fui entender, né, porque meu pai não queria que eu andasse nesse ambiente, porque às vezes é porque a gente quer. A situação vai nos fazer cair naquela vida. Né? No meu caso era esse, em outros casos, de outras pessoas, talvez seja fome, seja o que for, abandono da família. É uma situação que você vai viver que vai te levar àquela vida. Você nem quer, mas você acaba caindo. E foi o que aconteceu. Então eu comecei a beber só isso, achando que ia ficar só nessa. Beber, como diz, socialmente, como as pessoas dizem. Ia só em restaurante, na Olimpíada, só uma, né? Chegar no máximo duas, né? Só para ficar com gosto. Porque aquele gosto ficou. Né? Para muitos acham horrível, né? Mas para mim no momento era bom. Então comecei nessa, né? Entrar nessa e o efeito foi pegando. Né? Foi pegando. E daí, já, um certo tempo, eu já não me encontrava só em duas, em três, não era só em festa. Não era só em restaurante, mas era bem em festa. E não parou só por aí. Né? Continuei indo, aí continuei indo lá. Né? O efeito do álcool começou a gerar em mim. Comecei a perceber de que eu sou uma pessoa muito tímida. Já não era mais. Né? Conversava com todo mundo, falava com Deus e o mundo, né? Aquela coisa toda. Só que eu comecei a amigos, né? As pessoas se aproximaram por interesse, eu não sabia. Né? Comecei as pessoas querem sair comigo, porque na época também, que eu tinha um certo trabalho, que ganhava um dinheiro razoável, né, que dava realmente para mim gastar. Mas fui entrando nessa, né? Do uísque passei para a vodka, né? A uísque aquele gosto já não me fazia mais, não me saciava mais. Né? Eu queria provar de outras coisas, porque na verdade, eu não sei porquê, mas eu nunca bebi só uma bebida, eu sempre misturava. Quando eu enjoava de uma, passava para a outra, era questão de gosto mesmo. Então, comecei a passar para a vodka. Aí onde a situação piorou, né? Porque era mais fraca. Eu, na verdade, nunca era paternidade nessa de beber, porque desde que eu nasci, eu tinha problema respiratório, como ainda tenho. Né? E a minha mãe sempre dizia que eu evitasse, por isso que meu pai disse que eu evitasse a situação. Então, o álcool, a própria bebida, ela já é muito forte, então ela começou a gerar em mim efeitos. Né? E eu percebo isso hoje, depois que eu saí, mas na época eu não tinha noção do perigo que eu estava entrando. Então eu comecei nessa, no passagem, comecei a beber vodka. Não era mais só em festa, era na casa de praia, era na casa de amiga. Cheguei a beber na semana, né? Tinha umas amigas que gostavam de beber. Inventavam momentos para beber. Né? Saía pela semana, com a casa de um e ficava lá. Né? E comecei a entrar nessa, né? Comecei a ficar mais dependente do que já estava. Mas eu achando que ainda não era exatamente. Né? Como a gente tem, várias pessoas têm a mentalidade de achar que não é. Então eu era um desses, que achava que não, que sabia controlar, que sabia ser responsável, que sabia trabalhar, que não me deixava trabalhar, não me impedia de trabalhar, de ganhar dinheiro, de prejudicar outras pessoas. Então, da vodka, comecei a ir, e eu me lembro, né, algumas coisas que eu lembro. Situações que em casos de trás que eu nem conhecia a pessoa, a gente fica sem noção, né?
O que chama, na verdade, é a sanidade. Né? Isso de causa o álcool, de causa nós a falta de sanidade. O que é isso? É justamente a noção das coisas. A gente perde noção de perigo, a gente perde noção de saúde, de tudo. Né? As pessoas acham que alienadas são aquelas pessoas que, entre aspas, são da igreja. Pelo contrário, não são. Na verdade, hoje eu tenho esse entendimento. Alienados são aqueles, ou pode ser eu, né, se eu cair, de estar vivendo uma realidade como essa, da dependência química, ou em outros pecados, ou fora de Deus. Né? Porque perde a noção de tudo. Eu não perdi a noção de tudo. Né? Comecei a sair todo dia, a beber todo dia. Né? Não era só uma dose, eu posso passar litros. Né? Então, e as coisas que eu lembro, eu consigo lembrar, que muitas vezes eu passava mal. Né? Hoje eu lembro um certo livro esses dias. Eu me lembrei, né, fui conversar isso com alguém, a pessoa me disse que realmente aquilo era um princípio de algo que eu estava tendo. E eu achava que não, né, que abaixou a minha pressão. Ficava já no chão, né, passando mal. E eu achava aquilo uma coisa assim, né, uma coisa normal. Né, como as pessoas que vivem nesse mundo de festa, de farra, acham que isso é a coisa mais normal do mundo e acham até legal. Né, a gente bebe, chega a um certo ponto, que foi o meu caso, de beber para passar mal. Se não passar mal, então não presta, não bebi nada. E era a minha mentalidade antes. Tinha que acabar. Quantas vezes eu disse isso? E realmente é isso que eu fazia. Né? Eu não tinha. Como o dinheiro me ajudou, de certo modo, e a minha maturidade também, eu não tinha, né? Não tinha uma certa maturidade, responsabilidade de saber o que eu estava fazendo, eu queria fazer tudo que estava na minha cabeça. Realmente eu fazia. Né? E ir para a festa, ir para a casa de trair, para a casa do povo que eu sei nem quem é. Algumas vezes eu fui, porque eu conheço fulano, um amigo de ciclano que me chamou e eu ia. E vivia situações que muitas delas eu não lembro. Né? De beber cair, de passar mal. Né? De perder. Quantos celulares eu perdi? Mais de 10. Celular, dinheiro. E foi nessa vida, e era direto, era de segunda a segunda. A minha vida se resumia nisso, em farra, em bebida, em festa. Era só isso. E achava a pessoa mais feliz do mundo. Porque eu tinha dinheiro, porque eu pagava minhas contas, porque ninguém mandava de mim, porque eu era solteiro, porque não existe coisa melhor do que solteiro, como até hoje tem músicas que evidenciam isso. E eu era um desses. Achava muito bonito, muito legal. Era um status. Na verdade, isso era um status para mim, como para muitas pessoas Então, foi dessa maneira que eu fui vivendo. Na volta eu passei para a cerveja, depois da cerveja passei para a cachaça e ficou essa mistura toda, sabe? Eu não bebia só uma bebida no lugar, eu passava a noite misturando. Eu comecei a misturar uma com a outra. E isso, eu não tinha noção da situação que eu estava, que eu poderia ter morrido. Hoje eu estou aqui pela graça de Deus. Tenho plena certeza disso, porque, como eu falei, eu lendo um certo livro essa semana, que falava justamente disso. Que algumas dessas bebidas, algumas drogas que a gente usa, que também fala disso, causam em nós efeitos físicos na nossa mente, tanto no nosso cérebro como no nosso corpo. Que dá convulsão, pode dar até morte súbita. Foi isso que me abalou quando eu li. Porque nesses momentos eu poderia ter tido realmente essa morte súbita. Pelos inalantes que eu vou falar na frente que fala. Até fui vivendo dessa forma, de farra de casa de praia, e perdi as coisas, achava normal perder dinheiro, porque às vezes eu nem lembrava que eu perdi, não sei nem quanto eu perdi, porque eu tinha. Então não se preocupava de contar quanto eu perdi. E vai perdendo noção da realidade, vai perdendo noção da nossa vida, noção de família, noção de tudo. Vai vivendo a doidade e acabou, essa vida é isso mesmo. Se eu morrer não tem nada que me segure. Que a vida é isso. Quando eu morrer não vai para lugar nenhum, como as pessoas dizem. Só que isso é alienação. Isso chama-se falta de sanidade. E ela sempre vive. Foi uns 5 anos dessa forma. Então, fui vivendo cada dia mais, olhando mais. Eu já perdi a noção de horários, muitas vezes chegava no trabalho dessa forma,
Graças a Deus eu nunca faltei no trabalho, mas eu ia bem bêbado no dia. É só do sábado, como é difícil. Hoje, assim, a minha grande alegria hoje, que é uma das coisas que me faz estar só, uma das, a mais simples de todas, é não ter mais a ressaca. Assim, a coisa pior que eu acho, em toda essa situação de perda, de morte, de tudo para mim, ficou a ressaca. Porque eu tenho dentro de casa um exemplo que é o meu irmão, que ele vive isso, e eu olho, ele para mim é uma motivação. Não de levar, beber, mas olhar para ele e dizer muito obrigado porque eu não sinto mais isso. Que é a coisa pior. Quando eu me lembro de sábado, eu ia arquejando, eu ia à força trabalhar bêbado. É a coisa pior que tem. Mas na época eu achava massa, e não ficava só para aí não. Ia na sexta, ia trabalhar no sábado, aí me dava, cheguei para a festa, só para dormir, mas eu fui para a festa, porque eu tinha que ir. Fui, peguei a cadeira sozinho, né? Eu cheguei a andar sozinho em festa, porque o vício era grande. Cheguei aí numa festa de casa, sentado lá, pegar na cadeira, sentei lá na frente do palco e fiquei lá. Sentado ali todo dia sem fazer nada, só para estar lá. Mas eu achava massa, dormindo, sem nem ver que a festa aconteceu nessa festa, mas ali para ficar lá. Eu tinha ganhado de graça, não sei o que, eu tinha ido. Era desse jeito, eu não ficava em casa, era um vício na minha cabeça, eu tinha que sair de casa, eu tinha que me divertir, não podia ficar em casa à noite. Né? Então, e fui, tudo que você imaginar de casa, de festa, de forró, eu fui nessa Fortaleza. Fortaleza e fora de Fortaleza. Todas, pode dizer alguma coisa de todas, das mais pobres, das mais ricas. Eu não tinha essa frescura. Entrei em lugares assim, que só olha só, porque ali realmente perdi a noção de onde eu estava. Festas que tinha tiroteio, que tinha briga, e era garrafa, eu ia no meio da situação. Graças a Deus nunca aconteceu nada comigo. Que era Deus me protegendo. Ele tem um plano na minha vida, então ele me protegeu. Então, fui vivendo dessa forma. Cada dia se afundando mais, cada dia perdendo mais coisa. O meu dinheiro cada dia não dava mais, era gastando e pagando conta e se endividando. E comecei a ficar doente. Né? Comecei a ficar doente porque eu adquiria eu tinha gastrite, né? E adquiria renite. Então comecei a dar problema no meu estômago. Né? Mas isso não era experimento separado. Né? Eu ficava com um final de semana bom e outro ruim. Bom, eu tomava um remédio para ficar bom para beber de novo. Mas eu não podia ficar sem. Então, ele gastando uma vez com doença, só que não parou por aí. Né? Nessa minha, cada dia mais que eu bebia, cada dia mais que eu bebia, que eu me embriagava, gerava em mim uma sensação de que de querer mais, era pouco. Na minha cabeça eu tinha que me acabar. Como muitas pessoas fazem isso. É uma coisa sem noção, ou eu olho que é sem noção. Né? Eu dizer isso, eu contando para algumas pessoas, as pessoas perguntam, mas é a minha vida, não posso negar que era eu. Né? Realmente a intenção minha, se era imatura ou não, era essa. Realmente, o meu sentido de beber era esse. Era se embriagar, era fazer aquilo que eu fazia, achava bonito. Ficar naquele estado. Né? Então, cada dia mais que eu fui bebendo, cada dia mais eu fui me afundando nesta vida. E nada me impedia, nada. Nenhuma situação me impedia, nem doença, nem pai, nem mãe, nem ninguém. Então, comecei a andar com certos amigos, né, da própria empresa que eu trabalhava, né, na construção e tudo. E chegou a determinado momento, já nos finalmente, ele, sempre que eu saía com ele, no final ele sumia da festa. Estava no lugar, ele sumia. E ele não sabia o que era. Ele sumia, aparecia de um jeito bem diferente, meio esquisito, eu não sabia o que era aquilo. Né? Então chegou um certo momento, né, que um dia eu fui com ele, né? Foi para uma festa, estava com ele, quando ele saiu, eu fui com ele. E na verdade ele estava pegando droga, né? Ele estava cocaína. Né? E aparentemente, pelo momento que eu soube, né, gerou um certo medo, porque graças a Deus, pela minha família, pelos meus próprios pais, né, eles sempre me educaram nessa questão. E eu vi na própria televisão, vendo que é uma coisa que tem a ver comum. Mas nem isso, nem o medo foi motivo de eu não entrar nessa. Né? Comecei a sair com ele
e algumas pessoas realmente achavam diferente, né, a situação. Quando foi um certo dia, né, a gente bebendo num local, todo mundo da empresa, né, os homens, todo mundo bebendo num restaurante, aí saímos de lá e fomos para a casa desse rapaz, de um deles. Né, eles já tinham armado tudo, eu não sabia de nada. O irmão dele viajou, ele pegou a casa, já tinha contratado umas mulheres, né? Dava tudo certo, entre eles, só que eu não sabia. Dava tudo, cada um com seu esquema e tudo que eles iam fazer lá. E eu fui, né? Para beber, eu estava indo, qualquer lugar eu ia. Tinha que ir lá com o meu qualquer lugar que eu ia. Aí fui. Cheguei lá, começaram a beber, todo mundo bebendo e tudo. Uma certa hora eles foram para a cozinha e começaram a esquentar o negócio branco. E eu não sabia o que era, né? Que exatamente foi o caminho. E quando eu vi, como eu já estava bêbado, já estava nessa situação, eu fiquei meio assim, agora, o que é que eu vou fazer, né? Porque eu não sei, nunca eu peguei isso e tudo. Mas eu também não tinha noção da situação. Aí ele me ofereceu, né? Foi me ensinar a fazer, no caso, a carreira e tudo que faz, né? Do jeito que chega. Então, dessa vez, né, realmente eles fiz até aula comigo, porque eu não sabia. Mas nem isso, foi onde eu achava que fiquei um pouco constrangido no momento. Mas aí entrei nessa, né? Quando eu estava indo. E, devido ao teor de álcool que já estava, né, não gerou muito efeito, que foi pouco. Eu mais estraguei do que eles fazem. Aí cada ficou com uma, né? Então, como ele não tinha programado que eu ia, né? Foi só entre eles mesmo, e foi a noite toda desse jeito. Passei a noite lá com o outro lá, ele bebendo, conversando, aí não. Então, aquele efeito, né, da droga que causou em mim, né, eu fiquei elétrico, eu fiquei, né, perdi o horário, né, eu não sei nem explicar o que eu senti. Naquele momento, não sei nem explicar. Até que eu ficava como eu queria ficar, né, passar acabado, ficar doido, né, eu fiquei desse jeito. Então, não ficou só por aí. Né? Dessa vez foi dessa forma, a gente começou a beber tudo. Toda vez que tinha um aniversário, que era numa casa de praia que esse rapaz estava, com certeza ele me levava, com certeza ele me dava. E eu usava. Isso foi umas 6 vezes. Antes de chegar nessas 6 vezes, fora isso daí, né, também, né, algumas festas que eu fui, né, também peguei essa perfume, né, cheirando o perfume, loló, tudo de ruim sem imaginar, eu me oferecia e eu pegava. Porque eu era, de um certo modo, inocente, não sabia o que era e não tinha noção do que era, do que podia causar em mim, né. Mas aí, quantas vezes me contaram em festas que eu fui que eu não lembro que eu fui, aí eu fui, que eu sei que eu fui, mas não lembro como é que eu cheguei. Tudo pelo efeito da droga. E foi algumas festas que eu fui, que eu perdi, que eu fazia coisas que no outro dia as pessoas iam me dizer porque eu não me lembrava. Eu saía de mim. Saía de mim mesmo. Assim. Só me lembrava que estava no outro dia chegava na casa de fulano, dos amigos, mas na minha casa não chegava. Mas eu achava que para mim era legal. Na época. E fui entrando nessa, né? Cada vez piorando mais, ficando mais doente, não era só um final de semana, era 2, 3, né? Tome remédio, tome dinheiro. E chegou um momento que, né, em uma dessas vezes, quase que eu ia, estava numa festa, aí eu ia entrar com os frascozinhos, e eu inocentemente não sabia como era, que eles revistavam, tem tudo no sapato. Quando eu fui entrando, tinha um guarda lá na porta e eles foram revistar e acharam tudo, né? Então eu poderia ter sido preso naquele momento, mas aí deixaram passar. Eu não me contentei de ter pegado o meu, fui pegar dos outros que estavam muito mato, eu tinha que ficar doido. Né? Eu tinha que fazer isso. Era algo na minha cabeça, eu escrevi em mim algo. Né? Então, um determinado dia, né, que eu estava nessa de sair, isso era todo final de semana, né, era sem parar, nunca fiquei o final de semana em casa, era direto. Né. Mas, apesar de tudo isso, né, pela educação dos meus pais, que foram sempre da igreja, né, São do Shalom também, eu também já tinha sido, né, de caminhada no Shalom, eu sabia o que era certo e o que era errado. Tudo isso que eu fiz, eu sabia que era errado. Mas para mim, como eu não estava em Deus, né, não achava que ele não era para mim, que não era felicidade para mim.
Então, aquele fato das festas, a bebida, o dinheiro, para mim era a minha felicidade. No meio, na verdade, é uma fuga que eu dava a mim mesmo como felicidade. Estava me enganando. E fui nessa. Chegou um determinado momento, nesse dia que eu estava justamente com esse mesmo rapaz, nesse dia eu não estava nem bebendo, e ele saiu com eles, ele e outros. Num determinado momento ele me chamou, vamos ali. Quando eu me deparei, ele já estava lá, era a boca de fumo, e foi ele a gente pegar lá, talvez comprar ele. Talvez pegar, ele já tinha pago. E quando eu vi aquela situação de meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? A minha mãe sonhar que eu estou aqui, não sei nem o que vai acontecer. Me deu um certo medo. E quando a gente saiu, não deu nem bem, dobrou a esquina, o carro do Honda chega, na rua. Aquela situação me apavorou tanto, fiquei com tanto medo, porque por segundos eu tinha pegado a gente lá. Ia levar e eu ia no meio dele sem saber quem estava nem usando desse dia. Então aquela situação já deu um medo tão grande que eu não consegui ficar mais calado. Eu fui dizer para a mãe dele, eu comecei a dizer para todo mundo, olha, porque eu não ia mais andar com ele. Não, mas eu não queria só aquilo ruim para mim, porque ele também estava se acabando. Ele estava gastando o dinheiro dele só com isso, qualquer cara e tudo. Mas naquela situação eu gerei um medo tão grande que eu disse, não vou ficar calado. Disse para a mãe dele, disse para a irmã dele, disse para todo mundo. E realmente evitei isso, andar com ele. Mas ali eu acho que foi a última gota de chance que Deus me deu. Que Ele usou aquela situação para abrir a minha mente em que vida eu estava. Que vida eu estava entrando, porque era do mal que eu já estava. Estava entrando na droga, que é muito pior. Eu acho por isso que eu estou vivo aqui, pelo milagre de Deus e pela insistência do amor de Deus na minha vida. Como eu disse, como eu tinha uma saúde debilitada, eu poderia ter morrido em uma dessas. E o que eu usei de inalante, misturado, que era tudo falsificado, não é o poder de Deus. De tudo de ruim no mundo que tem dentro dessas substâncias, poderia ter morrido. De uma morte súbita, poderia morrer de um AVC, de várias outras coisas. E graças a Deus, o máximo que Deus não foi, essa situação não aconteceu. Posso ter princípios, que eu também não lembro. Se passar mal, essa situação de passar mal que eu falei, eu não lembro se era isso, poderia ter sido um AVC, não sei. Mas eu sempre, foi a última gota que Deus deu para mim realmente parar e ver o que em vida eu estava. Nessa época eu tinha uma namorada e eu usava escondido, ela não queria. Gerei várias brigas por causa disso. Porque como eu era uma pessoa totalmente alienada, totalmente imatura, totalmente sem noção, como diz, a minha insanidade já não existia mais nem um pouco. Na minha cabeça, tudo que for para se acabar, eu tinha que ter. Então a droga também era mais um meio de ficar louco, de ficar fora da realidade. Porque a gente fica. Te acha que nada vai dar ruim, que está tudo bem, que nada vai acontecer de ruim com a gente, se acontecer, aconteceu. Acha que as pessoas estão contra nós, que acha que é só dizer que vai parar e a gente para. Tudo isso a gente acha na nossa cabeça, como eu achava. Que está tudo bem, que um dia eu vou parar, que nada de mal vai acontecer a mim. Só que isso são coisas, reações que a própria droga causa dessa insanidade que eu falei. Eu tinha realmente sem noção mesmo. E uma dessas eu poderia ter morrido. Me lembro algumas vezes, já na terceira vez que eu usei. Eu estava numa festa, numa determinada festa lá, e não tinha, porque eu não tinha dinheiro, não sabia quem tinha. E ele viu uma pessoa cheirando lança perfume e eu também queria, só que eu nem conhecia essa pessoa. Aí a minha vontade era tão grande que eu fui atrás da pessoa, você nem quem é a pessoa. Eu nem vi essa pessoa. Na verdade ela não tinha. E no dia, quando eu vi a situação de não ter, eu endoidei, eu tinha que fazer alguma coisa, era desse jeito. E misturei, perfume com cachaça. Até hoje esse perfume eu não gosto mais. Até o perfume que eu usava, era o que eu usava. Na verdade, mas para ficar doido, eu tive que fazer isso. Na verdade, não deu certo a mistura, eu não passei mal, eu não gostei. Mas era dessa forma. Então, totalmente sem noção. Em uma dessas eu poderia ter morrido. Uma dessas misturas por aí que eu usei, eu poderia ter morrido. Ia ficar por isso mesmo, nem eu ia saber. Eu contando para ela hoje essa história, ela não acredita. Para quem me conhece, antes de eu começar nessa vida, não vai acreditar em tudo isso. E em várias outras coisas que no momento em outra oportunidade eu vou contar. São entre outras coisas, coisas que não tem nada a ver.
não tenho o que gastar, eu vou gastando com o que eu acho que é para gastar. E era o que eu fazia. Então, nesse meio termo, aprendi a dirigir, aí é uma promessa que eu fiz, que eu nunca cumpri, que foi dizer que eu ia dirigir sem beber, nunca fiz isso. Na primeira vez que eu dirigi deu certo, que esse é o mal de todo mundo, acha que dá certo, né? A gente bebe, vai dirigir e nada acontece. Então se não acontece é porque dá certo beber e dirigir. E aí o que tinha que foi acontecendo. Eu ia para essas festas, passava até de manhã bebendo e pegava o carro e dirigia. Um certo dia, se a minha namorada não grita no momento, eu tinha batido e morrer todo mundo, porque eu dormi na direção. E várias outras situações. Isso acho que eu lembro, né? São coisas que eu acho que eu até penso que se eu encontrar pessoas que poderiam estar falando de mim, coisas que eu nem sei. Essas são as coisas que eu lembro. Perdi amizades por causa disso. Né? Mas eu lembro. Tinha um certo problema. Eu tinha um certo problema que eu, né, um dos defeitos de caráter que a vida causa também nós, que a gente não entende. O meu é porque eu não sabia guardar segredo. Né? Então tudo que eu não me dissesse nada sobre a igreja. Não me dissesse nada porque era o fim. Eu dizia. Não porque eu queria, mas na hora eu achava, como eu tive uma educação de nada esconder dentro de casa, né, então eu achava que era normal dizer. Essas lições, não conto com a fulana e esconder isso, não era assim não. Então na bebida foi pior não. Tudo que em mim era bom se tornou ruim por causa da bebida. Né? Os efeitos que vai causando em mim que eu nem tinha. Então, lembro de um caso, de uma amizade que hoje até ainda conheço a pessoa, tenho um relacionamento com a pessoa, mas nunca mais vai ser a mesma coisa. Uma situação que a gente ia para da empresa, né? A gente marcou de ir para uma viagem, todo mundo, a maioria era solteiro, alguns namoravam, e até os que namoravam iam escondidos. A gente fez um trato, todo mundo escondido, e inventar aquela festa da empresa, mas não era uma festa que a gente ia, que realmente já estava tudo planejado, e fulano ficar com ciclano e essa coisa toda. E uma delas, que é casado mesmo, né, também ia mentir com o marido. E eu, certo momento, estava tudo certo, estava sabendo de tudo, todo mundo tinha combinado, tinha tudo aceitado, estava numa festa. Que eu encontrei o primo dessa pessoa, e no meio lá começaram a contar. Ó, fulano, vai fulano, e fulano. Passou a festa, não vai não, ele disse assim, estava totalmente na X da hora. Tu não vai não também, né? Não sei o que. No outro dia eu cheguei na empresa, estava uma menina de cabeça baixa, chorando, e a outra. Quando ela me viu, ela olhou assim pro cara assim, me matar. Ele disse, vai por quê? Eu vou lembrar do que eu disse ontem, nem me lembrar do que. Aí veio perguntar por quê, ela foi dizer que o primo dela, foi dizer pro marido dela, que eu tinha dito que ela ia para essa festa, quase acaba o casamento dele. Teve uma briga horrível lá, e realmente ela não foi essa festa. E aquela situação me gerou um constrangimento tão grande, que foi uma vergonha, mas ficou só naquele dia. Né? Passou, fiquei realmente com vergonha. Mas como eu já tinha dito, na minha cabeça eu achava que tinha que dizer. Como eu não tive essa questão de guardar coisa, na minha cabeça, né, eu sabia que ele tinha somente contado. Né? Eu não ia me lembrar que o que o primo dela vai contar que conta tudo para os outros. Então, eu fiquei com vergonha, pedi para desculpar ela de tudo que não foi o que eu fiz e tudo. Mas não ficou a mesma coisa. Né? Aí ela mudou comigo, o jeito, realmente com o tempo. A gente se reconciliou, eu conversei com ela, foi bem entendeu. Mas até hoje não é a mesma coisa. O jeito de ela me falar comigo. Sim, acho que perdeu aquela confiança que ela tinha em mim. Isso é uma das coisas uma das coisas que me deixa triste, porque não tem como voltar atrás. Não tem como reparar esse erro. Alguns eu já reparei. Esse não tem como, porque já foi dito. Mas foram N's, há muitas outras situações que alguns eu não lembro, mas que eram desse tipo. Né? De perder dinheiro, de perder coisas, de perigos que eu passei, que Deus me livrou, que Deus nos livra mesmo. Já que é coincidência, mas não é, que Deus nos livrou. Na minha cabeça eu achava outra coisa que me deixava difícil, que não me fazia sair dessa vida, era porque a consciência, né, algo que eu até penso hoje. Não tem como a gente fugir da nossa consciência. A gente pode fugir de Deus, pode fugir da família, de todos nós mesmos, mas da consciência não tem como. E eu pedi tanto sim a Deus, que eu pudesse fazer tudo aquilo sem a minha consciência me acusar que era errado. A minha era mais fácil. Eu beber, não causar uma situação de tristeza dentro de mim. E eu sabia que tudo isso era errado, porque eu tinha aprendido na própria igreja, que era pecado e tudo.
Mas eu não saí dessa vida. Ficava nessa, só por isso mesmo. Ia fazendo, ia quebrando a cara nessa situação. Teve um outro lugar, uma festa, em outra festa, bem na empresa, né? Porque era festa sempre de festa. Gerou uma situação lá, que o rapaz veio dizer uma coisa comigo, eu dizer com ele, gerou uma certa briga, ele quis me bater, né? Também naquele dia ele podia ter me batido, mas nada aconteceu. Coisas que a gente vai percebendo, que a gente acha que é coisa de bebida, mas não é. E aí que acontece as mortes, acontece toda a destruição da nossa família. Não é por causa da bebida, é porque ela gera em nós esses defeitos de caráter. Tem coisas que a gente faz que nem é da nossa índole, não é da nossa vocação, mas pelo efeito do álcool, dependendo do tanto, né, que você vai ingerindo, vai causando em você esses defeitos. E só o processo de sobriedade, que eu vou já falar, que vai nos ajudar a consertar esses erros. Alguns realmente não voltam mais atrás, mas outros dá para se recuperar. E depois desse medo que eu tive, dessa situação, realmente eu deixei de andar com ele, e aí eu comecei, né, na verdade, comecei a tomar ciência do que eu estava fazendo da minha vida. Eu ainda continuei bebendo, foi diminuindo, porque também eu conheci essa pessoa, né, essa minha namorada na época, que me ajudou um pouco a parar de beber. Mas continuava, às vezes, quantas vezes briguei com ela, saía só, né, tudo em bicho, né, estava bebido. Comprava as pessoas para sair comigo por causa da bebida, porque chegou um tempo, né, que as pessoas, né, de tanto, né, tudo dava errado. Eu sei que isso era Deus me livrando, mas tudo que eu fazia, que eu ia com a festa, dava errado. Combinado com todo mundo, todo dia, ninguém ia querer mais. Mas eu tinha que ir. Então, passei um tempo aí na festa sozinho. Quantas vezes para a festa sozinho? Mas achava massa, né? Porque eu tinha dinheiro, sabia dançar, e tinha o dinheiro, então eu precisava de uma festa. Né? Todo mundo, várias mulheres dançavam comigo, e tudo da minha carreira era o máximo para mim. Né? Então, cheguei aí para a festa, saí de madrugada de carro, até em outro interior, para atrás de festa, de madrugada, né? Sem noção. E as pessoas ficavam até, na própria festa minha já ficava por causa do como é que eu vou para uma festa sozinho. Mas para mim, eu aprendi a fazer isso. Então, chegou um momento que comecei a comprar as pessoas para sair comigo, eu pagava as pessoas para sair comigo. Isso, e eu não percebi que eu estava pagando. Para mim, como eu tinha dinheiro de sobra, né, eu achava que não tem que pagar, né? Era uma troca. Né? Mas hoje eu vejo que isso, como a gente vai se tornando, a gente vai perdendo o nosso valor. Né? Outro defeito que a droga e o álcool causam no nosso vida, perde o nosso valor. O valor de ser humano, o valor de pessoa, de família, de tudo, vai perdendo. Né? Por isso que a gente vai se tornando sozinho, alienado, porque a gente vai perdendo o valor das coisas, que era o que aconteceu comigo, fui perdendo o meu valor. Né? Pessoas que me usaram, hoje eu posso olhar para trás, pessoas me usavam para sair, né? Por causa do carro, por causa de vários outros benefícios que de uma determinada situação eu tinha. Né? Pessoas que só queriam realmente o meu dinheiro, eu não percebia, várias pessoas faziam. Minha própria namorada, uma das brigas que eu tinha era essa, porque ela percebia que aquela amizade que eu tinha com determinada pessoa não era boa, mas para mim, porque ela me trazia um status, eu queria estar com ela. Né? Porque ela tinha um amigo que era dono das bandas, e eu ia estar lá na frente, quem dizia o meu nome no palco, e eu estava no meio de todo mundo, sem nem me conhecer, só para eu estar. São coisas bestas para algumas pessoas, mas na época para mim era a coisa mais importante que eu tinha. Né? Que valor eu tinha. Né? Então, né, graças a Deus, Deus foi me livrando de todas as situações. Né? Ele foi me resgatando. Como ele tem um plano na minha vida, ele sabia que eu não podia morrer daquela forma. Mas eu também achava que tinha que acontecer alguma coisa na minha vida de grave para me sair dessa vida. Uma doença, uma morte, ou sei lá, ser preso, eu não sei. Porque eu sabia que era errado, estava ficando doente, estava gerando problemas, mas eu não conseguia sair. Eu tinha consciência que não era bom estar me fazendo mal, mas eu não sabia como é que eu ia sair dessa vida. Por conhecer também já a Deus, sabia que se eu voltasse para Deus eu ia ter que mudar muitas coisas, então eu não conseguia sair dessa vida. E fui indo por 6 anos dessa forma. Em 2011, eu
Graças a Deus também nesse tempo, eu nunca deixei assim totalmente o meu contato com Deus, né? Deixei algumas realidades, faltava a missa, que eu tinha o costume de já não ia mais, né? Outro princípio que eu quebrei. O aula também vai revela em nós, a quebra de princípio, nossa educação. Quantas coisas que minha mãe me educou do jeito de ser, eu fui quebrando pelo aula. Perdi a vergonha de tudo. Perdi a vergonha, realmente foi isso que eu fui vendo. Perdi a noção de coisas que eu fazia escondido que para mim, né? Então, em 2011, né, em um determinado evento do Hallelujah, da comunidade Shalom, né, que era um evento que todo ano eu ia, mas que para mim, eu chegava lá, tinha vontade de deixar aquela vida, mas voltava e não conseguia. Né, passei um ano e pouco, um ano e meio sem poder comungar, né, ir para a missa para poder comer o que eu estava entregado no altar. E aquilo era uma dor para mim, era uma grande dor para mim, eu não poder receber Jesus porque eu estava em pecado no altar, mas nem essa dor me fazia deixar. Eu queria deixar, mas porque se eu deixasse, eu não sabia, eu ia perder muita coisa, talvez até a minha própria namorada. E eu achava que isso era um valor. Mas aí em 2011, né, em julho de 2011, fui deixar alguém, né, graças a Deus eu fui só, Deus precisava fazer só em mim. E lá Deus me tocou. Né, tive uma grande experiência com Deus, uma nova experiência na verdade, onde Deus me mostrava que em tudo aquilo que eu fiz, nada foi capaz de apagar o amor de Deus na minha vida. Todos os pecados que eu fiz, todas as situações de perigo que eu vivi, de morte, de até princípios de morte que eu vivi, mas que nem aquilo é capaz de apagar o que Deus tem para mim. Porque na verdade eu fiz tudo isso como uma fuga de Deus, né, do plano de Deus na minha vida. Então aquilo Deus me fez uma experiência tão forte, assim, de não é só de ouvir que Deus é amor, de chorar naquelas orações, não. Foi uma experiência da presença viva de Deus me dizendo que se eu fosse para o inferno, Ele ia atrás de mim. Então, todas aquelas situações que eu falei, de perigo, que dava errado, era Deus me livrando, mas eu não escutava. Eu tinha que fazer, nem que eu quebrasse a cara, nem que eu pudesse ter morrido. Mas a intenção era essa que eu tinha. E era Deus que a missão e eu não escutava. Nesse momento não precisou de doença, não precisou de oração forte, só foi algo muito simples. Um moço que tocava lá e dizia justamente isso. Que nada na nossa vida é capaz de apagar o amor de Deus que Ele tem por nós. Nada é capaz de apagar o plano de Deus na nossa vida. Então, na minha vida, Deus falava isso especialmente para mim. E aquilo me tocou muito, porque eu disse, meu Deus, não vai adiantar ficar lutando contra Deus. É uma briga desigual. Né? Que é o que eu estava fazendo aqui, muitas vezes a gente faz. Ficar lutar contra Deus, não adianta, a gente vai sempre quebrar a cara, vai cair, levantar, até morrer. Quantos já morreram por causa disso? Verdade. E eu seria um desses. Né? Passei 6 anos lutando, vivendo situações de morte, mas de achar que é isso mesmo. Né? Que a vida é essa, a gente vai empurrando pela barriga. E acha que essa é a nossa vida. Né? Que a vida é essa, que a vida é ruim, vários adjetivos que a gente dá. Que a vida é difícil, né? Para alguns. Então, aquela situação que não pode, meu Deus, eu não posso. Ou eu me rendo a Deus, ou eu entrego os pontos a Deus, ou eu vou continuar nessa vida e eu vou morrer. Porque não é verdade. Né? Mesmo fazendo tudo isso, mesmo em situações de pecado, aquilo me doía, porque eu sabia que era errado, mas pelo prazer da coisa, pelo prazer carnal, pelo prazer da bebida, pelo prazer dos status que me davam, aquilo me escravizava. Por isso que se chama escravidão. Porque a gente sabe que não é bom para nós. No momento, são prazeres do momento que a gente sente, e vai tirando toda a nossa força, e a gente acha que não é capaz de sair. Né? Que era o que eu achava que não podia sair. E nesse momento Deus me tocou dessa forma. De que aonde eu fosse, seja o pecado que eu fizesse, os que eu não fiz, o que eu tive vontade de fazer, nem esses vai ser capaz de me afastar de Deus. Não foi capaz de me afastar de Deus, não foi capaz de apagar as promessas que um dia que Ele fez, o chamado que Ele me fez, de viver para Ele, nada foi capaz de apagar o amor de Deus. Então depois daquele dia eu fiquei assim, fui para casa, né? Claro que eu não mudei de um lado para outro. Né? Eu não sabia que algo diferente de mim tinha acontecido, só que eu não sabia como é que ia ser, né? Na prática, como é que eu ia fazer e deixar de fazer tudo aquilo. Aí
Fiz novamente, né, a experiência do seminário de vida do Espírito Santo, que alguns já fizeram. É um encontro que a gente tem de experiência com esse amor de Deus. Eu já tinha feito alguns, há uns anos atrás, mas fiz novamente. E nessa experiência do seminário, Deus me tocou mais ainda, né? Foi uma experiência de cura, de retorno para Deus, de perceber que Deus estava comigo até nesse momento de pecado. Em um certo dia, né, em um determinado momento, que eu me lembrei agora, que eu vou dizer, era tão forte, assim, Deus me perseguindo, como ele nos persegue, a gente acha que não é mais que eu estava num determinado momento, um dia de madrugada, com a minha namorada, e a minha mãe me ligar e dizer que estava rezando, um conceito totalmente absurdo, não aconteceu. E eu estava rezando, e Deus mostrava para ela, que teve uma visão que eu teve um acidente com o meu carro. Eu fiquei apavorado nesse dia, eu vim embora na mesma hora onde eu estava. Eu não disse onde eu estava, mas eu fiquei um medo tão grande, eu fiquei aqui na cabeça, nada aconteceu, realmente não aconteceu. Mas era assim, Deus gritando. São situações que acontecem na nossa vida que a gente acha que é coincidência, porque causou efeito na vida das pessoas, mas não é. No meu caso é dessa forma, mas em outros é uma prisão, no outro é uma morte, no outro é uma perda de alguém. São sinais que a gente vai tendo nessa nossa vida de nos alertar, de nos perceber que temos jeito, que foi o meu caso. Então, nessa experiência do seminário foi muito forte, Deus realmente veio tocar no meu coração de perceber que eu precisava mudar de vida, que aquela vida não era para mim, que começou a tirar as máscaras, do que eu vivia, que eu estava realmente querendo me reafirmar naquilo, tudo aquilo, que eu na verdade, tudo aquilo era não fácil, realmente eu não era feliz, que realmente eu estava fugindo de Deus, não adianta. E o que ficou mais forte para mim foi isso. Que não adianta mais hoje, até hoje para mim. Foi naquele dia, 3 anos atrás, hoje eu me encontro nessa situação de não lutar mais contra Deus. Seja o que for que Deus queira na minha vida, eu preciso aceitar. Nem que eu não entenda, nem que eu não sei fazer, mas eu preciso me render a Deus. Porque não vale a pena a gente viver essa vida longe de Deus, não vale a pena. Porque eu tive a oportunidade de fazer tudo isso, de ter realmente como fazer isso, porque tem pessoas que não têm isso, utilizam de outros meios para ter, mas eu tinha, fazia livremente tudo isso. E tudo em vista de quê? De achar que eu posso viver a minha vida do meu jeito. Eu achava que eu podia crescer do meu jeito, que eu posso viver do meu jeito. E nada, ninguém manda em mim, porque essa história de Deus não existe. Então, dessa experiência, graças a Deus, depois dessa experiência, a segunda grande graça que Deus me deu, uma das duas, foi justamente a sobriedade e a castidade. Foi duas coisas que, na verdade, são as duas coisas que hoje é a minha grande luta, o meu grande desafio. A questão da bebida. Graças a Deus, há 3 anos eu estou limpo. Uma das primeiras coisas, eu já estava parando por causa da doença. Mas o parar que eu estava dizendo era do tempo, sabe? 1 mês sem, 2 meses bebendo. Não era a consciência que eu tinha que parar de beber. Mas naquela situação ajudou um pouco para eu ter consciência que aquela vida não é mais para mim. E de lá para cá realmente tem sido uma luta muito grande, porque eu acho que, de um certo modo, toda a minha vontade que eu tinha de beber antes, acho que duplicou. Ainda estou no processo ainda, desse processo da sobriedade. Na verdade, eu estou há 3 anos limpo, mas é 3 anos de muita luta, porque a vontade que eu não tinha antes, hoje eu tenho. Não foi fácil, não está sendo fácil, realmente foram esses 3 anos junto com Deus, claro, e tem me ajudado a lutar contra isso. Porque, como eu falei, graças a Deus por nesse tempo que Deus está me fazendo estar limpo, eu fui começando a me abrir a consciência do que é realmente essa doença. Primeira coisa que eu faço, eu acho que já falar para vocês, do admitir, que é o primeiro passo da sobriedade, do admitir. Ele é essencial na nossa vida toda hora. Para mim chegar onde eu estou hoje, estar aqui falando para vocês, eu precisei admitir que realmente eu sou um doente, como cada um de vocês que são, os que não acham que são, mas são, que é uma doença realmente que está no nosso sangue,
Né? Por isso que existe a predisposição, porque está no sangue. Tem pessoas por aí que nunca vão beber, mas talvez elas estejam essa doença no sangue delas. Se elas beberem uma vez, como eu bebi uma dose, elas vão manifestar a doença. Não é porque elas querem, é um efeito físico da doença que causa em nós. Eu não bebi uma dose, eu bebi uma água que tinha bebido dentro. O gosto gerou a dependência. Por isso que é um perigo a questão do primeiro dose. Por isso que hoje é nos dada a questão do só por hoje. Por causa disso. É em vista disso. Hoje eu não me testo. Como eu disse, esses 3 anos. Hoje, esse ano específico, cada dia mais está diminuindo. Os primeiros anos é muito difícil. Eu não dormia. Já tive noite sem dormir. Já tive crise mesmo de abstinência grande. Né, de realmente ter inveja de quem bebe. Eu tenho esse problema. Tem pessoas que não têm, mas eu ainda tenho. É impressionante, eu não gostar daquilo, eu saber que aquilo não é para mim, saber que aquilo não vai me causar nenhum bem, mas eu sinto vontade. Não é porque eu quero, né? Como eu falei, junto com a sobriedade também tem a espiritualidade, que é algo muito importante na nossa vida, e na minha. O meu remédio, né, hoje é esse, é a sobriedade e a espiritualidade. São 2 coisas que a gente não pode tirar uma das outras. As reuniões diárias são importantes? São. A pastoral da sobriedade é importante? É essencial na nossa vida. Uma busca de um grupo de autoajuda. Mas a espiritualidade, se ela não andar junto, a gente pode ter recaídas. Né? Que eu digo isso porque eu vivo isso. Eu sempre falo, né? Porque também, pela graça de Deus, né? Deus me fez. Hoje eu faço parte do Ministério da Promoção Humana. É uma graça que Deus me deu. Eu trabalho com pessoas, né, que estão nesse processo, como foi falado, eu participo do albergue, né, da formação há 1 ano e meio que eu estou lá. Eu ajudo outros irmãos a se recuperarem. Fora isso também, eu participo de um grupo da pastoral da sobriedade no outro bairro, no Cristo Redentor, também do Shalom. E através desses grupos eu tenho encontrado a minha própria sobriedade. Eu não estou só servindo, mas eu estou aprendendo a mim mesmo a me tornar sóbrio. E nessa caminhada, né, eu tenho encontrado, passei por momentos muito difíceis. Né, porque eu identifiquei, que é o que a gente precisa fazer, identificar na nossa vida o que me leva a cair, o que me leva a ter recaída. É uma das grandes armas para a gente não recair, é identificar o que me leva a cair. E eu fui identificando isso na minha vida. A minha doença era muito emocional. Eu comecei a perceber quando eu estou muito alegre, quando eu estou muito triste, deem à vontade. O triste até que ainda vai entender. Agora eu estou muito alegre, sentir vontade, isso eu ficava me questionando. Por que acontecia isso? Como é que eu estou alegre? Até a situação de oração de Deus, coisas boas que vem acontecendo, né? No trabalho, coisas que vão dando certo. E eu estou muito feliz e eu tenho vontade de usar. Por quê? Eu ficava me questionando isso, como é que pode? Porque quando está triste, já vou caminho de cair. Agora quando está alegre, então eu comecei a perceber isso. Isso não está certo. Comecei a me perceber e a me analisar. Então nesses momentos eu preciso estar vigiando. Por isso que falo do vigiar e orar, pela passagem. É justamente isso. Outra coisa que eu estou identificando, estar sozinho. Nos primeiros anos eu não podia ficar só. Primeira vez que eu fiquei só para dormir só em casa, eu não dormi. Foi até de manhã lutando. Eu não consegui dormir. Né? E eu não achava aquilo horrível, porque eu precisava, a gente não pode viver no redondo. Né? A sobriedade é você ficar dentro. Né? Num caso como esse, isso ajuda. Você está aqui longe das pessoas, longe de tudo, do mundo. Né? Uma casa de recuperação, ela ajuda. Mas ela não, o intuito dessa casa, né, e de várias outras, não é fazer que a gente fique preso ou longe, a gente de um certo modo não tenha mais contato com a droga ou com a bebida. O intuito não é esse. O intuito é nos fazer conviver com a doença. A sobriedade é fazer isso, é saber conviver com a doença. Uma doença, isso, uma doença que vai gerar em mim o resto da minha vida, como não tem cura. Eu posso ficar o resto da minha vida sem beber. Isso é a sobriedade. Agora, à vontade, em determinadas situações vai acontecer. Eu não posso fugir dessas situações, no meu caso, como eu falei, emocional.
Então, por isso que eu percebi, da alegria e da tristeza. A gente não pode ficar, eu não posso fugir da alegria, eu não posso fugir da tristeza. É o comum. Saudade, né, abandono que alguns vivem, né, abandono de família, ou a não aceitação, as coisas erradas que a gente vai acontecendo na nossa vida, os nãos que a gente vai recebendo, as coisas, as portas que vai fechando na nossa vida, tudo isso causa em nós sentimento. Nós não somos anjos, nós somos pessoas de carne e osso. A gente tem sentimento. Mesmo que muitas pessoas tenham dito para nós que a gente não vale nada, que a gente escuta, né, que a gente não presta, que a gente não tem jeito, tudo isso são palavras de maldição que a gente precisa tirar dentro de nós. Precisa pedir a Deus a graça, porque isso vai ficando na nossa mente. Outra coisa, a doença ela é causada está toda no nosso cérebro. A dependência química está diretamente ligada ao cérebro. E dependendo do tanto que você tem usado, da droga que você usou, da bebida, ela vai queimando os nossos neurônios. Por isso que tem a questão do apagamento, que a gente esquece das coisas. A gente faz esse defeito de caráter que eu falei, né? Aquelas situações que eu falei. E isso tudo é por causa da doença. Só que existe um meio para a gente sair dela, que é saber conviver com ela. Não é eu ficar me mutilando, já não posso sentir isso, eu estou sentindo isso é errado, ou pequei, ou é tentação, a gente mistura, né? A gente começa a dar culpa do inimigo, tudo é culpa do inimigo e às vezes não é. Às vezes na própria doença, a abstinência ela faz parte da doença. Né? Eu não posso querer dar vazão à abstinência, mas que eu preciso passar por ela, eu preciso, como eu passei. Dia do meu aniversário, esse ano, graças a Deus, ano passado, foi a primeira experiência que eu tive do meu aniversário, um dos melhores aniversários que eu tive, porque os dois anteriores, mesmo já na caminhada, foram difíceis, porque todos os meus aniversários que eu tive do dia que eu comecei a beber até o dia que eu parei, todos foram movidos à bebida. Todos, não teve nenhum que não era. A bebida, a comprar as pessoas, é toda aquela verdade que eu falei. Então, queira ou não queira, no último aniversário do ano retrasado, né, por situações que eu não sei porquê, eu estava novamente só, porque minha mãe viajou, eu tive que ficar só. Programei a fazer uma programação, essa programação não deu certo. Estava sem dinheiro, estava sem casa, nada deu certo esse dia. Então, eu, como sou humano, né, claro que eu tenho consciência que eu não ia fazer, não ia beber, mas gerou em mim uma certa tristeza naquele dia, que nada deu certo. Se não é nada deu certo, eu vou para casa. Fui para casa, e me tranquei no quarto e fiquei lá, morgando lá. E eu sabia, Deus é tão fiel que uma pessoa ligou para mim, uma amiga minha me ligou, me chamando para me sair dela. Eu não estava com um pingo de vontade de ir, eu queria ficar ali. Nem de televisão eu gosto, nesse dia eu queria ficar jogado naquela cama até amanhecer. Tanta tristeza que eu estava. Né? E aquela pessoa me convidou e eu fui, mesmo sem vontade. Mas foi a minha salvação, porque eu poderia ter recaído naquele dia. Veio todas as lembranças possíveis. Qual eram os momentos que eu estava só, eu não estava só, eu estava com a bebida. Com certeza, comecei a vir, com certeza em outros momentos, não deu certo não, se ninguém quis ir, eu ia só. Mas com certeza tinha um meio de sair daquela tristeza. Que é um dos meus que também leva a gente a entrar nesta vida. A gente tem sentimentos que a gente não aceita. Né? O abandono, como eu falei, às vezes a família que nos acorda. Vai depender da sua vida, que eu não sei. Do sofrimento que você passa. Mas aquele sofrimento, se eu não saber lidar com ele, isso pode gerar em mim uma recaída ou entrar nesta vida. Que naquele momento era normal estar sentindo tudo aquilo. Mas eu me desesperei no dia. Né? Fui sair com ele, mesmo sem vontade, mas foi a minha salvação naquele dia. Então eu comecei a perceber, sempre momentos onde de alguma maneira gera bebida, me gerava uma certa aflição. Ano novo do ano passado também, estava toda a minha família, como é de costume, todos reunidos, e todo mundo em paz, em família, comemoração mesmo, sem nenhum nada de exagerado. E uma situação lá, estava tocando forró novamente, né, porque às vezes é uma coisa que também nesse tempo eu venho me policiando sobre isso, porque é a minha fraqueza, a gente precisa aceitar a nossa fraqueza. Não é dizer que a gente é fraco, as pessoas dizem, você é muito fraco. Aqui é um tempo que a gente está passando, né, para aprender a conviver. Mas vai chegar uma determinada situação na nossa vida
Né? Onde muitos entram no caso da recuperação e quando saem, recaem novamente. Porque na verdade não é porque, então se eu ficar lá dentro o resto da minha vida nunca mais vou usar. Isso não é uma maneira boa. Eu preciso saber como viver, porque eu continuo no meio, realmente tem ambientes que eu não ando mais, claro, tem amizades que eu não tenho mais, completamente. A gente precisa fazer essa situação de dar um basta em algumas coisas na nossa vida, senão a gente não vai mudar. Mas eu ainda convivo com pessoas que velhas, no caso dessa da minha família que eu falei, nesse determinado momento, tocou, né, estava tomando tudo lá, e eu estava com vontade, porque meu filho estava bebendo. Vem na hora, não adianta fugir dessa realidade porque vem. E isso já não é ano passado. Deu a vontade, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Estava bebendo refrigerante e minha vontade de beber, isso que estava bebendo. Aí, do nada, acho que realmente foi Deus naquela hora. Assim, me veio uma coisa na minha cabeça e eu vou dançar. Aí, tanto que algumas pessoas acham que eu tinha bebido, pela situação que eu faço. Como eu sou muito tímido, né? Eu acho que eu saí puxando toda a minha tia, todas as mulheres que tinham começado a sair com toda uma atrás da outra, para me dar uma para outra. Sem nem ter muita intimidade com o povo. Como se fosse uma reação de quando eu bebia. Mas não tinha bebido, né? Dancei, vai ficar até cansado. Eu parei, eu cansei, estava tão cansado, tanta sede, né, que a vontade passou. Bebi água, fiquei morto de cansado, depois dormi. Então, aquele fogo foi apagado. Tá? Isso são situações que a gente precisa analisar na nossa vida. Eu analisei essa situação. Se eu não tivesse feito aquele momento, tomar aquela atitude de sair e ficar só no pensamento, aquela briga que eu vou, não vou, bebo, não bebo, não faço isso, não faço aquilo, eu não devo botar tanto, eu não vou, ficar nessa briga, você cai. Não adianta. A gente não deve se testar, o que eu disse, né, que eu vivo hoje. Não dá razão à crise da abstinência. Eu precisei fazer aquilo que a minha tia achou que eu tinha até bebido, porque foi uma coisa muito estranha, foi uma hora falando que eu me levantar e deixar todo mundo. Mas eu precisei fazer isso. Mas cada um vai ter uma maneira de fazer. Né? Que é uma das coisas que nos ajuda a não recair. Fazer alguma coisa naquele momento para sair daquela situação. Se é dormir, se é não falar com ninguém, se é sair do ambiente. Tem pessoas que precisam mudar até de família. Né? Já tem casos de pessoas que nem uma família pode conviver mais. Porque a família usa. É uma situação difícil. É uma situação complicada, mas eu preciso dar essa taxa. Mas por que eu preciso? Né? Para me importar com essa. Por que eu estou conseguindo estar, pela graça de Deus, esses 3 anos limpo? Porque eu me comprometi com a minha sobriedade. Para nós, e para todos aqueles que vivem essa realidade, é preciso tomar isso como um caso de vida ou morte. Uma pessoa quando está com diabetes, por exemplo, em alguns diabetes tem aqueles que tomam insulina, que é a injeção, se eles não tomarem, eles morrem naquele momento. Eles se batendo, eu já convivo com pessoas assim. Tem que tomar, no caso, para nós poder se preservar a Deus, né? Então, mas eu preciso sim tomar consciência de tudo isso. Realmente eu preciso evitar, eu preciso me analisar, não é nem evitar. Porque a gente vai conviver com pessoas, a sociedade ela não muda, ela está cada dia pior. Né? Principalmente nessa visão de droga, de alcoolismo, né? Ela está cada dia piorando e não estão nem aí. Quem tem que mudar é a gente. Esperar que os outros mudem não vai adiantar. Por isso que a gente tem que saber conviver. A gente vai sair daqui de uma casa como essa, a gente vai ter que entrar de emprego, a gente vai ouvir um monte de não. Que esse não vai causar em nós, queira ou não queira, tristeza ou não. E essa tristeza, se não tomar de conta, ela pode me levar a cair. São coisas que não tem como a gente evitar. Nem tudo na nossa vida vai dar certo, como na minha vida não tem dado. Algumas coisas não têm dado certo. Mas eu preciso conviver com essa realidade, porque todo mundo passa por isso, não somos nós, não somos diferentes dos outros. A única diferença é a questão da doença que está em nós, mas todo mundo vive isso. Tristeza, nem tudo dá certo na nossa vida, porque não é o certo. Né? Situações de dificuldade financeira vai acontecer. Abandono, no caso de família, a pessoa não acredita mais em nós. Fazer que as pessoas voltem a confiar em nós é um processo longo. Acredita sendo, no meu caso. Porque eu estou acostumado a ver o errado e
vou tentar fazer o certo, não der certo, acho difícil, sabe? Acho que não está dando certo, que não vai dar certo. Aí cai no engano de querer voltar de novo à vida errada que eu tinha. Por que isso gera? Por que você sente esse sentimento de achar que não dá certo? Porque realmente é uma luta contra a corrente. Né? Principalmente na questão dos sentimentos. Né? A questão do sentimento. Eu preciso tomar de conta dos meus sentimentos. Por que as pessoas não estão aprovando a gente? Por que as pessoas também não, no caso, né, acabam achando, nos levando a cair de novo? A gente acha que a vida não está dando certo. Mas aí é onde está a espiritualidade, como eu falei. Por isso que é importante a espiritualidade, porque Deus vai nos dar forças em alguns momentos que só Deus, como eu já disse, passei momentos que a minha sobriedade, que eu estudei, a literatura, tudo isso não foi capaz de me segurar. Foi Deus, porque não foi a razão. Em alguns momentos a razão vai eu consegui não tomar aquela atitude errada. Mas em situações como essa, situações que é de dentro de nós dos sentimentos, só Deus para nos fazer entender isso. Só Deus vai nos fazer entender e nos dar força de não perder a esperança e a vontade de lutar. É Deus. Mas esse Deus que eu digo não é só acreditar. Realmente colocar ele como prioridade na minha vida. Hoje, se eu não viver a vida que eu levo hoje, eu posso voltar a cair. Eu tenho plena certeza disso. Certeza. Se todo dia eu não ir para a missa, se todo dia eu não rezar o texto, Nossa Senhora, em outra oportunidade eu vou falar também outra vez. É um grande medo também. Se eu não fizer essa vida todo dia, como algumas pessoas me acharem errado, eu vou voltar a cair. Porque eu coloquei isso como prioridade na minha vida. Por isso que eu disse no início, a castidade e a sobriedade são duas graças que eu peço todo dia a Nossa Senhora e todo dia eu luto contra elas. É o pecado, a castidade, né, de viver a vida para Deus, né, reta para Deus, e a sobriedade. Toda hora eu estou lutando, toda hora. Aí depois que eu evito, comecei a evitar um monte de coisa. A gente precisa evitar um monte de coisa. Eu não assisto algum tipo de televisão, eu não assisto algum tipo de filme, algumas músicas, que para alguns é besteira, mas para mim não é. Para mim me afeta a minha mente. Minha mente ainda está muito impura, minha mente ainda está muito cheia de lembranças ruins. E é há 3 anos que eu estou. Mas essas imagens negativas só vão sair da nossa mente quando eu começar a ter contato com Deus. Que aí é onde Deus vai agir, vai purificar a nossa mente. Não vai apagar algumas lembranças, não tem como apagar, mas vai até nos fazer olhar diferente. Por isso que no caso desse que você falou, é importante a espiritualidade, porque vai me ajudar a, quando eu digo assim, eu estou fazendo tudo certo, as pessoas estão nem aí para mim, estou fazendo tudo certo e ninguém reconhece. Mas aí Deus vai me fazer eu entender e acolher que Ele me reconhece. Ninguém vai dar me apoiar, mas a força que Deus vai me dar é eu acreditar que eu estou certo sim. Que eu acho que está só nesse momento. Muitas vezes já passei por isso. Mas é necessária essa questão da espiritualidade. Então, o que eu deixo para vocês é justamente isso, né? Esses 2 remédios, que é a minha sobriedade, que é a busca da sobriedade e da experiência com Deus, né? Principalmente aqui aproveitar esses momentos, tem pessoas que vêm de fora, momentos de oração que às vezes aqui tem, né? Até a casa proporciona para vocês. Agarrem isso como prioridade na vida de vocês, porque pode ser a última chance, né? Eu sei que Deus, a gente não sabe o dia que Jesus vem, mas é uma realidade que a gente não pode deixar passar. É a misericórdia de Deus. Você está aqui, é a misericórdia que Deus que avançou. Não foi por acaso, foi porque alguém me disse que eu ficava me trouxe. Foi Deus que me trouxe para cá. Se Deus me trouxe, porque Ele está dando uma nova chance de recomeçar a sua vida. Agarre-se com todas as forças de vocês, realmente. Não deixe passar, porque poderá ser a última oportunidade de vocês. E teve uma coisa que tu falou uma vez, Eduardo, que eu sempre trago comigo, né? Não esqueci. Foi por isso uma vez que a misericórdia de Deus é até o último dia da vida da gente, mas a oportunidade é fácil. Bom, e no caso, como eu falava uma vez, assim, pode ser amanhã, pode ser depois. O fato de eu estar aqui, como eu disse, o fato de eu estar na promoção, de fazer esse trabalho, é ingratidão a Deus, porque eu não poderia estar aqui. Foi por Deus que eu estou aqui. Me deu uma nova chance de recomeçar. Então, a cada dia, eu estou aproveitando esse tempo. Eu vim aqui hoje, mesmo não sendo a minha realidade, mas por amor a Deus, eu sei que Deus quer isso na minha vida. Um dos motivos que me trouxe aqui foi isso. Eu preciso me comprometer. Nem que seja todo dia eu fazer isso, eu vou fazer por amor a Deus e por amor dessas pessoas. Porque eu passo por isso. Uma coisa a pessoa vem aqui e dizer, fala da doença,
sem entender o que vocês passam, mas eu vivo. Eu sei o que é. E se é possível na minha vida, também é possível na vida de vocês. Seja o problema mais difícil que alguém tem aqui, algum de vocês, mas é possível. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Você fala que isso aí é verdade. Eu estou aqui, eu saio lá fora, eu vejo que passa dentro da aí, tomar cuidado, cara. Vamos fechar os nossos olhos.